Oi, como vocês estão? Que saudade de vocês, meus amores, crianças da IBI. Puxa vida, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo de coronavírus, afastados, porém não separados, o nosso coraçãozinho está junto de você e junto do Papai do Céu. E neste fim de semana, hoje, nós estamos comemorando algo muito especial. E você sabe o que é? Muito bem. Sabia que você é inteligente. Nós estamos comemorando o que mesmo? A Páscoa! Muito bem! Mas você sabe o que é Páscoa? Qual o verdadeiro significado dessa palavra? O que ela quer dizer para os nossos corações? Vamos hoje conhecer um pouquinho mais a respeito da história verdadeira da Páscoa. Fica aí, vamos agora louvar ao Senhor. Eu vou lá chamar o tio Vitor para cantar com a gente. Espera aí, não sai não que eu já volto. Tio Vitor, tio Vitor. Olá, crianças! Eu também estou com saudade de vocês, de podermos estar junto com a nossa igreja local, junto com a IB, a nossa amada igreja. Mas que bom que nesse tempo em que estamos em casa com as nossas famílias, a gente também tem a oportunidade de aprender mais a palavra do Senhor e isso é muito bom, ainda mais nesse domingo tão especial em que a gente lembra da ressurreição de Jesus, que Ele está vivo. Nós vamos cantar uma música que você com certeza conhece bem, de ouvir em casa, de ouvir na igreja, se chama Quebrantado, né? A gente lembra que recebemos essa vida com Deus de graça, mas foi pago por ela um alto e sublime preço, que foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Mas Ele está vivo e a gente se lembra disso nesse domingo. Vamos cantar? Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
naquela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Vamos orar? Pai bendito, a gente te agradece, Senhor, pela oportunidade de aprendermos da Tua palavra, Senhor, e também te louvamos nesse domingo de maneira muito especial, porque Jesus se entregou naquela cruz e porque Ele não ficou morto, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou, Senhor, aleluia. Nós engrandecemos esse nosso Deus tão poderoso e com esse amor tão grande, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor possa abrir as nossas mentes e corações para que a gente também possa entender da Tua palavra, entender essa mensagem tão importante para as nossas vidas, Senhor. É em nome de Jesus, confiados nele, que nós oramos. Amém. Muito bem. Olha, nós estamos então comemorando hoje a Páscoa. Muitos pensam que a Páscoa é só coelhinho, chocolate, alegrias, coisa e tal. E esquecem realmente do verdadeiro significado da Páscoa. E hoje eu trouxe para vocês uma linda história e eu quero que você me ajude a contar. Combinados? No decorrer da história, eu até vou fazer umas perguntas, hein? Se tá cheio, se tá vazio, se é certo, se é errado, se é verdadeiro, se é falso. Quero ver se você tá prestando atenção na história. Muito bem. Crianças, todo mundo gosta de ovo de chocolate, não é? Ah, fala a verdade, eu amo comer chocolate. Eu fico pensando, você aí já ganhou um ovo? E hoje eu trouxe aqui pra gente, olha só, esse enorme ovo de chocolate. Mas é verdadeiro ou falso? Esse ovo é de chocolate ou não é? Quem respondeu que não é de chocolate está certo! Mas esse ovo, ele representa um grande ovo de chocolate. Vamos abrir. Olha que grandão! Dentro deste ovo, criança, tem uma Páscoa escondida. Tem símbolos, tem objetos que contam pra gente sobre o verdadeiro significado da Páscoa, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E você, criança que já sabe, Deus quer que você conte para os seus amiguinhos sobre o verdadeiro significado. Porque tem muita gente que pensa que o ovo é só isso que representa a Páscoa. E aí, o que ela representa para você? E você, criança que ainda não conhece, presta atenção que hoje nós vamos falar com você sobre o que é a Páscoa. Olha, será que esse ovo, ele está cheio ou está vazio? O que você acha? Ele está cheio! Muito bem! E nós vamos então colocar aqui esses objetos e saber o que cada um deles significa. O que será, hein? Hein, crianças? O que será? Olha só, uma lança, crianças. O que será que significa isso? Isso aqui. O que será? Isso. O que será que significa isso? O que será que significa isso? O que será que significa isso, crianças? O que será que significa isso, crianças? O que será que significa isso, crianças? Muito bem. Aqui está todos os objetos que estavam no nosso ovo. E agora, por que eu sei que essa história que eu vou contar para vocês, ela é verdadeira? Porque Deus assim me diz através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ela conta tudinho sobre o porquê que Jesus veio ao mundo, qual o objetivo que foi a vida de Jesus. Crianças,
para começar a nossa história, eu quero que você aí na sua casa, abaixe a cabecinha, feche os olhinhos, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos falar com o Papai do Céu. Repita comigo. Senhor Jesus, eu agradeço porque um dia o Senhor veio para a terra com a sua linda missão de nos salvar. Derramou seu sangue, deu a sua vida porque nos amou. Papai do céu, abra nossa mente e o nosso coração para entender o verdadeiro significado da Páscoa. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Se você aí na sua casa tem a Bíblia e você sabe ler, você vai encontrar essa história no Evangelho de Lucas, lá no Novo Testamento, a partir do versículo do capítulo 22 em diante, do 22 em diante. Então, hoje, lógico, aqui nós não vamos ter tempo de ler tudo, mas com um tempinho, lê aí hoje e amanhã, peça ajuda para o seu pai, para sua mãe, para que você leia todos esses capítulos que começam em Lucas capítulo 22. Muito bem, crianças. Jesus, ele é filho de Deus. Ele é o nosso Pai amado. Ele veio à Terra com uma grande missão. Desde que o mundo se perdeu no pecado, porque lembra quando Adão e Eva pecou e eles ficaram separados de Deus? Porque no céu não entra o quê? O pecado. Mas o que é pecado? Ai, pecado, crianças, é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu vejo, que eu faço e que eu escuto que desagrada a Deus. Então, vamos lá, exemplos de pecado. Falar palavrão, desobedecer, xingar, matar, roubar, ficar xingando as pessoas. E aí, fala mais um para mim. Isso também é pecado. Tudo isso desagrada a Deus e não podia entrar, ele não pode entrar no céu. Então o homem, ele estava separado de Deus, ele não podia mais ir para o céu, a não ser que Jesus deixasse a sua glória, o céu, onde ele vivia com Deus e viesse à terra, com a missão o quê? De entregar a sua vida. A gente pode ver que toda a palavra de Deus, inclusive no Velho Testamento, nos remete a Jesus, todas elas. Lembra da história do povo de Israel, o povo escolhido de Deus que ficou escravo no Egito durante muitos anos? E que o faraó judiava muito desse povo? Mas Deus tinha enviado quem? Moisés para libertar o povo, não é mesmo? E depois que Deus enviou todas as 9 pragas e ia enviar a última, que seria a praga de qual? Da morte. Que todos os primogênitos de Faraó, inclusive os animais, eles iriam morrer. E o povo de Israel, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam pegar um carneirinho, um cordeirinho de 1 ano, sem nenhuma mancha, e eles deveriam sacrificar essa ovelhinha e colocar o sangue dela nas beiradas das portas das casas do povo de Israel. Então, quando de noite o anjo da morte passasse e encontrasse aquela marca de sangue, ali não ia entrar. E vocês acham que isso aconteceu? Foi verdadeiro ou falso? Verdadeiro, crianças. Naquela noite, quando o anjo passou, nada havia acontecido com o povo de Israel. Ao contrário do povo do Egito, que todos os seus primogênitos, que significa o primeiro filho de todos os homens e de todos os animais, haviam falecido. Crianças, preste atenção. Deus havia ordenado que o povo de Israel pegasse aquele cordeiro, sacrificasse e depois eles deveriam preparar
comer, cear e tomar as ervas amargas, porque naquele mesmo dia, pela manhã, eles seriam libertos. E isso de fato aconteceu. E esse cordeiro, que o povo de Israel sacrificou lá na saída do Egito, ele vai lembrar o quê? Que um dia Jesus viria à terra para se sacrificar por mim e por você. Olha só que maravilha, que amor sem igual de Jesus. E foi isso que aconteceu, crianças. A palavra de Deus diz que, olha lá, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem é o bom pastor? Jesus. Jesus nos deu a sua vida. A palavra de Deus também diz que Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não adianta, crianças, nenhuma outra pessoa poderia se sacrificar se não fosse Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus veio à terra, ele era homem e era Deus. Só tinha uma diferença, que ele não tinha pecado. Jesus nunca pecou. E é por isso que só ele poderia se sacrificar por nós. Jesus é a ponte que nos ligaria para o céu. Que maravilha, não é mesmo? Jesus nasceu como um bebê. Quem era a mãe de Jesus? Era Maria Madalena. Certo ou errado? Errado! Era Maria. Maria deu à luz ao bebê, Jesus. Jesus nasceu, ele cresceu, viveu entre os homens, crianças. Jesus fez tantos milagres. Vamos falar um milagre de Jesus. Muito bem. Transformou a água em vinho. Mais um. Muito bem. Jesus curou o cego. Mais uma. Muito bem. Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Lázaro havia morrido, era seu amigo, e Jesus voltou a dar vida a eles. E são tantos milagres, multiplicação dos pães, que mais? A cura da viúva. Ai, crianças, muito bem, do cego de Jericó, mas é lógico, o cego não enxergava e ele viu. E foram tantos milagres. Mas homens maus, judeus do próprio povo de Jesus, não estavam gostando nada do que Jesus estava fazendo. Que este homem, ele era um filho de um carpinteiro? Como assim ele vem falando que ele é filho de Deus? Ah, isso é blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia? É palavrão, é coisa muito feia. Nós devemos, não tem jeito. Temos que bolar um plano para matar Jesus. E isso mesmo que eles imaginaram. E ficaram pensando. Crianças, vocês sabem que Jesus, ele pregava a palavra. E ele chamou quantas pessoas vocês acham que Jesus chamou para ser seus discípulos? 12, muito bem. 12 homens que andavam com Jesus, que eram os alunos, que eram os aprendizes, que viviam pertinho de Jesus, aprendendo tudo que ele falava, tudo que ele mostrava. Eles viviam o amor de Jesus. Por quê? Porque um dia eles iriam ensinar as outras pessoas sobre tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Mas aí o que foi que aconteceu, crianças? Havia um discípulo e o nome dele era Judas Iscariotes. Crianças, infelizmente, ele andou com Jesus, mas ele não conheceu Jesus de coração. Ele não recebeu esse Jesus maravilhoso no coração dele. E ele era uma pessoa ambiciosa, era uma pessoa que faltou nele amor, faltou nele obediência, vivia em pecado. E o mal usou de Judas para trair Jesus. Já conto essa história para você.
Jesus estava andando, pregando junto com seus discípulos e grandes multidões que vinham atrás dele em busca dos milagres, porque sabiam que Jesus curava e as palavras de Jesus eram maravilhosas. Mas aí, um dia, Jesus já estava terminando os seus 3 últimos anos aqui na Terra, porque Jesus morreu com 33 anos, e aí aconteceu que ele ia voltar para Jerusalém. Quando eles estavam chegando perto de Betânia, Betânia fica entre perto uns 3 mais ou menos quilômetros de Jerusalém, e ali havia o Monte das Oliveiras também, nesse meio, Betânia, Monte das Oliveiras e Jerusalém. Quando eles estavam chegando, os discípulos e Jesus disse assim para 2 discípulos dele: vão até a um vilarejo e lá vocês vão encontrar um homem que tem um burrinho, filhotinho. E esse burrinho, ele nunca foi montado por ninguém. Trago até mim, porque com ele eu entrarei em Jerusalém. E foi isso, crianças, que Jesus fez, que os discípulos fizeram. Foram até lá, o homem já sabia, eles falaram que estava buscando aquele jumentinho para o seu mestre, e assim levaram para Jesus. E quando Jesus entrou em Jerusalém, naquele sábado, todas as pessoas gritavam: Hosana nas alturas, que vem em nome do Senhor. E colocavam esses ramos de palmeiras, jogavam as túnicas, as suas vestes para que Jesus passasse por cima com o jumentinho. Eles estavam ovacionando, dando glórias, hosanas ao Filho de Deus. Mas que povo é esse que no início estava ali dando glórias, hosanas, e é o mesmo povo que vai pedir para matar Jesus? Pois é. Jesus foi até Jerusalém porque era início da festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. E nessa época era costume, desde a época lá do povo que saíram escravos do Egito, de comemorar a Páscoa, porque isso foi instituído por Deus. Então eles tinham que preparar a mesa e não podia faltar o pão, porque o pão ele representava o quê? Um dia a vida de Jesus que veio, né, para nos salvar. E o vinho, que seria representado como se fosse o sangue de Jesus que veio também para nos salvar. Então Jesus pediu para seus discípulos também arrumar um lugar, porque naquele dia eles iam cear juntos. Aqui está a palavra de Deus. Os discípulos, eles iam preparar a Páscoa. Aqui está em Lucas 22, 7. Lá diz assim: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer sacrifício do cordeiro pascal. Quem será que seria o cordeiro naquele ano? Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que comamos. Mas aonde prepararemos, Senhor? E Jesus explicou: entra em Jerusalém, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento na qual comerei a Páscoa com meus discípulos? E ele lhe mostrará. Olha que lindo! Enquanto eles estavam procurando Pedro e João esse espaço, aqueles homens maus, os sacerdotes, eles chamaram Judas Iscariotes e ofereceram para eles 30 moedas de pratas para que ele traísse, para que ele entregasse Jesus. E vocês acham, crianças, que Judas Iscariotes aceitou? Aceitou. Ele pegou então aquelas 30 moedas e disse assim: olha, no momento certo, quando eu encontrar o mestre e eu der um beijo, a quem eu der o beijo nele, esse é o mestre.
Poxa, crianças, ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Chegou a hora da ceia e lá foram os discípulos e Jesus na casa onde Jesus tinha preparado. Então, lá eles cantaram hinos. Que lindo, crianças, eles cantaram, eles louvaram. Por isso que nós, crianças, devemos louvar, nós devemos engrandecer o nome de Deus. Jesus foi o nosso maior exemplo aqui. Ele cantou hinos. Aí Jesus pegou o pão e repartiu e deu aos seus discípulos, dizendo: vamos ler na palavra de Deus o que diz? Primeiro foi o cálice, crianças. Pegando um cálice, tá lá em 22, versículo 17. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: pegue e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso de memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. E naquela hora também Jesus disse que ali haveria um que naquela noite iria entregá-lo. E eles perguntaram: mas quem é o traidor? O Senhor disse que um deles ali seria o que estava tratando, que iria fazer isso, que iria trair Jesus. Aí, crianças, Jesus foi para um monte chamado Getsemane. Lá nesse monte, Jesus foi orar. A palavra de Deus, crianças, diz, eu vou ler com vocês, que Jesus, ele orava, ele dizia, ele chegou a dizer ao Mestre, ao Pai, a Deus, que afastasse aquele cálice dele, mas por causa do amor que ele tem por mim e por você, que seria feita a vontade do Pai. Olha que linda passagem, olha lá, está ali, no Monte das Oliveiras. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, e sim a sua. E aí, nesse momento, depois dessa oração, dessa entrega de Jesus, chegaram os soldados de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Eles prenderam Jesus. Judas Iscariotes realmente o traiu com um beijo. Jesus foi preso, amarraram Jesus. E não ficando contente com isso, o que eles fizeram? Eles açoitaram Jesus, bateram em Jesus e levaram Jesus até Caifás. E Caifás começou a dizer assim para Jesus: deixa, mas que isso? Você só fica falando blasfêmias, você só fica falando mentiras, dizendo que você é filho de Deus. Você não pode, que isso? Judiaram muito de Jesus, crianças, mas isso tudo já estava nos planos de Jesus. E aí aconteceu que, por necessidade de testemunhos, eles tiveram que levar Jesus para Pôncio Pilatos, que era o governador de Roma, que estava em Jerusalém, que era os que mandavam na cidade de Jerusalém. E aí, chegando lá, contaram para ele também toda essa história e não teve jeito, crianças. Infelizmente, olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Ali começaram a acusá-lo, lá no capítulo 23, ali de Lucas.
Ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo nossa nação, dizendo que ele é Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão: não vejo neste homem mal nenhum, crime nenhum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: este homem, ele fica ensinando na Galileia e por toda a Judéia, e agora ele chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou a Jesus de novo. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, ele disse: olha, vocês têm que levar ele para Herodes. Mas daí, gente, crianças, chegando lá, Herodes, ele também, ele falou assim: olha, para zombar de Jesus, vestem ele com um manto luxuoso e devolvem ele a Pilatos, eu não quero saber. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eles eram inimigos. E aí o que fizeram? Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Quando colocaram, o que vocês acham que saiu da testa quando enfiou ali a coroa de espinhos? Sangue. Puxa vida, quanto sofrimento. Bateram mais em Jesus, muito. E levaram novamente perante Pilatos, crianças. Só que daí, o que aconteceu? Na época da Páscoa, os romanos soltavam um bandido, uma pessoa que estava condenada à morte. Então eles trouxeram um grande criminoso. O nome dele era Barrabás. Então, Pôncio Pilatos perguntou para o povo: e aí? Quem é que eu solto? Fora com este ou solto Barrabás? Olha, a palavra de Deus diz em 23:19 que Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por morte. Ele matava pessoas. E Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. E eles, porém, gritavam mais ainda: solte Barrabás, crucifique Jesus! Solte Barrabás, crucifique Jesus! Então, pela terceira vez, Pilatos perguntou: mas que mal fez este homem? De fato, eu não achei nada contra ele. E mais, eles gritavam: solte Barrabás, prenda Jesus, mate Jesus, crucifique Jesus. Então, Pilatos resolveu atender o pedido do povo. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e das mortes, e a quanto Jesus entregou a vontade deles. Ele lavou suas mãos, dizendo, Pilatos lavou suas mãos, dizendo que ele não tinha nada com aquele sangue que ia ser derramado. Crianças, deram uma cruz para Jesus carregar, a sua própria cruz. E no caminho até chegar no Gólgota, que era um morro chamado Gólgota, que significa caveira, e era lá que eles iam matar Jesus, pregado numa cruz, que era costume daquela época pregar o criminoso numa cruz. E Jesus apanhou, Jesus estava com a coroa de espinhos, e ele chegou lá no Gólgota e foi crucificado. Pregaram pregos e colocaram nas mãos e nos pés de Jesus. Quanta dor, quanto amor Cristo deu a mim. Crianças, foi muita dor. Foi um sacrifício muito grande que Jesus fez. E aí, vocês vão também encontrar que havia mais 2 outras cruzes que eram de 2 ladrões que estavam sendo crucificados juntos com Jesus.
Um aceitou Jesus, um recebeu Jesus, ele viu que realmente Jesus era o Filho de Deus, o outro zombava. Jesus, para aquele que o recebeu, disse que naquele dia ele ainda estaria com ele no paraíso. Bom, crianças, depois eu quero que vocês leiam agora ali no capítulo 23, no versículo 44, diz assim: já era quase meio-dia e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio, e então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, morreu. O centurião que estava lá, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Olha só, eles perfuraram Jesus nas costelas dele e já saía água, e esse centurião que falou isso, os olhos dele se abriram, por isso ele disse que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Mas os outros soldados, eles pegaram as vestes de Jesus e jogaram dados para ver quem é que ia ficar, qual que era a sorte de quem ia ficar com as roupas de Jesus. Que coisa triste. Havia um senhor que era amigo de Jesus, e ele pediu então para que o Pôncio Pilatos deixasse ele sepultar Jesus. O nome dele era José de Arimateia. José era o amigo de Jesus. Então eles tiraram Jesus da cruz e levaram para aquela sepultura, né? E colocaram Jesus era um tipo de uma caverna, colocaram lá. E aí, crianças, o que aconteceu? Isso era sábado, eles já não podiam no dia seguinte, já ia ser sábado, e eles não podiam fazer nada, os preparativos como era costume do povo. Então, quando foi no domingo de manhã, as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia foram até o túmulo para preparar o corpo de Jesus. Aí, crianças, Jesus morreu na sexta-feira, passou o sábado, no domingo bem cedinho, as mulheres foram até a sepultura, até o túmulo de Jesus. Mas o que será que aconteceu quando eles chegaram lá? Olha, o túmulo estava vazio. Aquele pano branco que havia coberto Jesus estava sozinho. Elas começaram a gritar: será que roubaram o corpo de Jesus? O que vocês acham que aconteceu, crianças? Não havia mais tristeza. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Lucas capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, isso é bem cedinho, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram assustadas. Mas isso, apareceu 2 homens com roupas resplandecentes, muito brancas. E estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, disseram: por que vocês os homens, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, que seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Que lindo, crianças! Jesus, ele ressuscitou. Que maravilha! Ele cumpriu. Jesus venceu a morte. Se ele não tivesse passado por todo esse sacrifício, nem eu, nem você, ninguém
que recebe Jesus em nosso coração, não poderíamos viver com Ele no céu. Essa é a verdadeira história da Páscoa. Vamos ler aqui, crianças. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Vamos ler de novo? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Jesus ressuscitou para que você e eu um dia possamos viver com Ele no céu. Crianças, essa é a palavra que Deus nos traz. Este é o verdadeiro significado da Páscoa, que Jesus é o nosso Cordeiro que deu a sua vida por nós. Agora, crianças, abaixa sua cabecinha. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Papai do céu, eu agradeço porque o Senhor veio para nos salvar. Eu reconheço, Senhor Jesus, todo o sacrifício que o Senhor fez por mim, Papai do céu. Eu sei que sou uma pessoa que faz tantas coisas erradas, às vezes eu desobedeço, eu falo mal, eu xingo, mas Papai do céu, limpe o meu coração, venha fazer morada nele, escreve meu nome no livro da vida. Eu creio, Papai do céu, em todo o sacrifício que o Senhor fez para me salvar. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Agora eu vou correndo chamar o tio Vitor. Vamos cantar mais um louvor, porque Jesus está muito feliz que hoje eu e você sabemos o verdadeiro significado da Páscoa. Chocolate é bom, mas essa história é muito melhor. Nós desejamos todo o Ministério Infantil uma feliz Páscoa, uma Páscoa de paz, uma Páscoa de Jesus no seu coração. Jesus morreu para que um dia eu e você pudéssemos viver com Ele. Uma feliz Páscoa, meus amores! Logo, logo, se Deus abençoar, nós vamos estar juntos de novo no nosso templo. Enquanto isso, não esqueça, fale com o Papai do Céu, leia a Bíblia. Se você não sabe ler, pede para o seu papai e para sua mamãe te ajudar. E fique sempre pertinho do Senhor. Separados nós estamos, mas juntos. Um abraço!